Quer saber o funcionamento de uma reclamação trabalhista desde o seu início até o final da prova pericial? Acha o trabalho pericial complicado, não está acostumado com os termos jurídicos e perde o interesse em entender por achar um campo complexo? Entenda que muitos especialistas fogem desse assunto por não ter tido nenhuma formação a respeito desse tema. Te garanto que farei você entender o funcionamento de uma reclamação trabalhista desde o seu início até o final da prova pericial. Olá, me chamo Igor Lima. Dentre tantas formações e experiências, atuei como perito em centenas de causas trabalhistas. Esse vídeo faz parte da série Perícia Judicial para Iniciantes, onde eu vou descomplicar e dar dicas para quem quer atuar nessa área. Dividi uma reclamação trabalhista em algumas etapas para que você possa entender melhor o funcionamento de cada uma delas. A primeira etapa é a petição inicial. A segunda etapa, distribuição e citação do réu. A terceira etapa, contestação. A quarta etapa é a audiência inicial. A quinta etapa é a nomeação do perito. E a sexta etapa, o trabalho pericial. Primeira etapa, a petição inicial. A petição inicial é o documento elaborado pelo patrono do reclamante, ou seja, o advogado do trabalhador que se achou lesado por alguém ou por alguma empresa, faz um documento onde coloca todos os direitos que esse autor, que esse reclamante deveria ter, deveria ganhar enquanto tinha um contrato com essa empresa. A empresa, na esfera trabalhista, chama-se reclamada, e nesse documento ele coloca lá os dados do reclamante, quais eram as funções que ele exercia para aquela reclamada e por que ele está entrando na justiça contra aquela empresa. A segunda etapa é a distribuição do processo e a citação do réu. Esse advogado protocola essa petição inicial no tribunal da região dele. Essa petição inicial é distribuída para uma das varas de trabalho da região e, a partir desse momento, essa vara do trabalho agenda uma audiência e notifica os réus, as partes envolvidas naquele processo, ou seja, as reclamadas ou a reclamada, que há um processo judicial sendo movido contra ela. A terceira etapa chama-se contestação. A reclamada, ao saber que aquele trabalhador, que aquele autor entrou na Justiça do Trabalho contra ela, precisa se defender de alguma forma. Então, os seus advogados elaboram um documento. Esse documento chama-se contestação. É na contestação que a reclamada se defende. Então, se, por exemplo, o autor, o reclamante, solicitou adicional de insalubridade, solicitou adicional de periculosidade, a reclamada vai ter que se defender desse pedido. Então é lá que ela vai dizer que fornecer EPI, que ele tinha treinamento, enfim. Ela vai arrumar os meios para se defender daquele pedido que o autor está acusando que ela deveria pagar e não pagou. A quarta etapa é a audiência inicial. Audiência inicial, audiência de instrução, audiência conciliatória, enfim. Nessa audiência, as partes estão junto ao juízo e o juízo conduz essa audiência com o intuito de fazer com que as partes se conciliem, fazer com que as partes entrem em acordo. Se não houver acordo, o processo vai seguir os seus trâmites normais. Se há o pedido na petição inicial de insalubridade ou de periculosidade, o juiz ele precisa nomear um especialista para estar auxiliando ele. Esse especialista tem que ser engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Então, normalmente, é nesse momento que esse especialista, que esse perito judicial é nomeado. A quinta etapa é a nomeação. Como falado anteriormente, a nomeação ela pode ocorrer na audiência. Dessa audiência é gerada uma ata para informar o que ocorreu naquele dia, naquela reunião realizada na vara trabalhista específica que está movendo aquele processo. E normalmente nessa reunião, o perito de confiança do juízo ele já é nomeado ali. Então, na ata de audiência, o juiz ele solicita às partes que apresentem quesitos, que apresente quais são os seus assistentes técnicos e já nomeia o seu especialista. Mas algumas varas do trabalho, alguns juízes, eles não nomeiam um especialista nesse momento. Nesse momento, eles tiram para que as varas apresentem seu assistente técnico,
para que apresente seus quesitos, para que as partes se defendam sobre os novos documentos que foram colocados, porque normalmente antes dessa audiência, quando a reclamada se defende na contestação, ela coloca provas, então ela coloca o PPRA, ela coloca laudos, enfim. Então, depois da audiência, o juiz dá um tempo para que o reclamante ele faça uma réplica. O que seria essa réplica? A réplica é quando o juízo ele dá a liberdade para o reclamante analisar os documentos inseridos pela reclamada antes dessa audiência e esboça ali uma reação, esboça ali uma defesa, conteste também aqueles documentos que foram apresentados. Além disto, o juízo ele solicita as partes que apresentem quesitos e assistentes técnicos. Isso tudo ocorre na audiência. Só que alguns peritos eles não são nomeados na audiência. Alguns peritos são nomeados através de despacho. Após as partes colocar os quesitos, após as partes colocarem as suas defesas ou outros documentos que julgarem importantes, o juízo nomeia um especialista através de um despacho. E a partir desse momento, esse especialista ele é informado que foi nomeado para trabalhar naquela causa e aí entra a sexta etapa de uma reclamação trabalhista, que é o trabalho pericial. Sexta etapa, trabalho pericial. O trabalho pericial ele é complexo e ele tem algumas etapas. Eu vou resumir bem rapidamente cada uma dessas etapas, mas terá um vídeo onde eu vou explicar com detalhes cada uma dessas etapas. Bom, o perito, ao saber que foi nomeado, ele precisa ter acesso àquele processo, e isso acontece através do PJE, processo judicial eletrônico. Então, acessando o PJE, o processo aparece para o perito, ele fica sabendo que foi nomeado através de uma intimação e ele tem um tempo estabelecido pelo juízo, que pode ser de 5 dias, que pode ser de 10 dias normalmente, onde ele tem que analisar aquele processo e estimar os seus honorários. O perito vai ter que analisar a petição inicial, a contestação, os documentos que foram colocados lá e verificar o quanto ele vai cobrar para realizar aquela perícia. Depois que ele analisa, ele estima seus honorários, coloca isso no processo através de uma manifestação e o juízo normalmente pergunta às partes se estão de acordo com aqueles honorários periciais. Alguns juízes nem perguntam, né, a essas partes, eles homologam logo. E a partir desse momento, o juízo, se as partes aceitaram aqueles honorários que o perito estimou, o juízo ele já pede para estar iniciando o trabalho pericial. A partir daí, o perito vai ter um tempo, normalmente 30 dias, para agendar a perícia, para fazer a diligência pericial, para elaborar o seu laudo pericial, solicitar documentos e entregar o laudo pericial para que o juízo possa analisar. Depois que esse laudo pericial é entregue, o juízo dá um prazo para que as partes se manifestem sobre esse laudo pericial. E, com isso, as partes elas podem impugnar ou não esse laudo pericial. Lembrando que o trabalho do perito, alguma das partes não vai gostar do resultado. Se o autor disse que tinha direito à insalubridade e a reclamada disse que ele não tinha, o perito ele vai ter que chegar a alguma conclusão. O laudo pericial ele precisa ser conclusivo. E uma dessas conclusões não vai satisfazer um dos lados. Então, com isso, é normal que o perito tenha o seu laudo impugnado. E, ao ter o seu laudo impugnado, o juízo vai solicitar ao perito que esclareça os pontos que foram impugnados por essa reclamada, por esse autor, enfim, ou até mesmo pelo juízo. E o perito ele vai ter um tempo para que ele possa explicar, para que ele possa esclarecer ao juízo aqueles detalhes que foram impugnados e responder quesitos que possam vir a ser feitos, que são os quesitos suplementares. Bom, agora que você entendeu o funcionamento de uma reclamação trabalhista, desde o seu início até o final da prova pericial, eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal, curtisse esse vídeo
e que você fique ciente que esse vídeo faz parte de uma série. Então vai ter outros vídeos relacionados ao tema, onde eu vou tentar descomplicar o trabalho pericial para quem tem interesse em trabalhar nessa área. Fique com Deus e um abraço.